A todos, o povo chegando aí, e que nós possamos entregar um bom culto ao Senhor. Amém? Então, vamos abrir o culto em Lucas capítulo 10. Glória a Deus. A partir do versículo 25 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, fazes isto e viverás. Amém? Querido, o centro de tudo é o amor. Os 10 mandamentos, aqui está em 2, que amará a Deus sobre todas essas coisas. E aí eu quero frisar algo, que muitas vezes amar a Deus a gente interpreta como algo fácil de fazer. Por que será que na lei coloca: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e todo o teu entendimento? Será que é tão fácil assim? Aí eu pergunto: por que colocar tanta atribuição ao amor de Deus? Tem que ter entendimento, tem que ter força, tem que fazer força para amar a Deus. É isso que nós temos que fazer diante de toda situação. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é difícil, irmão. Sabe, muitas vezes a situação que está no nosso redor nos abala. E quando até questionamos Deus: Senhor, por que aconteceu isso? Então, amar a Deus sobre acima de todas as coisas. Independente daquilo que está acontecendo ao nosso lado, nós queremos declarar o nosso amor a Ele, que é incondicional. Né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Tão simples, né? Aqui Jesus coloca assim, tão simples: amar o teu próximo como a ti mesmo. Suzana ama a Flávia como a ti mesmo. Se manifeste em compaixão com ela, sente a dor dela. Isso é amar o próximo. Sabe, se compadecer com a dor do outro. Né? Agora imagine você, para ser salvo, se nós dependêssemos de amar a Deus, nós estávamos frito. Talvez foi o ponto de interrogação que Jesus deixou ao coração daqueles intérpretes da lei, aquele certo homem. Será que nós amamos a Deus mesmo, capaz de renunciar tudo na nossa vida por causa de Deus? Por esse amor? É um ponto de interrogação que eu e você temos que perguntar. Deus está acima de tudo na nossa vida? Temos colocado em primeiro lugar na nossa vida? Se não fosse Ele vir até nós, sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para tudo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, é um ponto de pensar. Qual o esforço que você está fazendo para amar a Deus? Porque é preciso de toda a tua força. É a própria palavra de Deus para nós temos que se esforçar para amar a Deus. Amar o próximo, em segundo plano, fica fácil. Mas o amor a Deus, isso nós temos que cultivar o nosso coração, temos que trabalhar com toda a nossa força, todo o nosso entendimento para amar a Deus. Muitas vezes nós ignoramos a chamada. Eu amo o Senhor, mas
que ama mesmo, a ponto de renunciar tudo na sua vida para o de Deus? Será que nós realmente amamos a Deus como falamos? É um ponto de interrogação que Jesus deixou no coração daquele intérprete da lei. Eu creio que ele saiu de lá pensativo. E a intuito da palavra é trazer também uma reflexão para mim e para você. Deus ocupa o primeiro lugar da tua vida. Você ama, você tem Ele como algo mais precioso na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui. Te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor abriu o nosso entendimento, Pai. Nós não sabíamos, Senhor, quem Tu eras. O Senhor veio até nós e se revelou a nós. Mostrou, Senhor, tão grande amor, o Senhor demonstrou, entregando Teu Filho amado para o resgate de nós, dos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos se esforçar ainda mais, Senhor, para Te amar mais e mais. Sabemos, Senhor, que isso é algo que nós temos que fazer, porque o amor não é um sentimento, é um mandamento do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos neste culto, que o nosso coração esteja ligado no Senhor, não naquilo que o Senhor pode fazer por nossas vidas, mas nós estamos aqui, Senhor, porque amamos o Senhor e queremos entoar o melhor culto ao Senhor. E, Senhor, leva cativo o nosso coração, ainda, Senhor, que nós temos dificuldade nisso, da interesse de coração. Senhor, nos leva cativo, nos dê um entendimento, Senhor, deste amor que temos que demonstrar ao Senhor, manifestar ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. E, Senhor, tudo é reflexo, Senhor. É consequência amar o próximo, Senhor. Se antes nós não amarmos o Senhor, isso não acontece. Senhor, é a ação do Senhor na nossa vida que muda toda a situação, todo o nosso relacionamento, Senhor, perto de nós, que nós se relacionamos, Pai. Muito obrigado. Eu sou grato por tudo, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da tua igreja. Quantos benefícios, Senhor, o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, nós somos gratos, Pai, porque não tem faltado nada. Ainda que passamos, Senhor, muitas vezes contando, Senhor, muitas vezes recursos para adquirir, Senhor, uma alimentação, mas não tem faltado. O Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós somos, Senhor, menina dos teus olhos. E é esse entendimento que nós temos de ter, Senhor, e esse amor ao Pai que queremos, Senhor, cada dia mais seja relevante na nossa vida, para que o mundo veja, Senhor, o comprometimento que temos com o Senhor, o amor que temos para com o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e desde já te louvamos por essa oportunidade de estar cultuando ao Senhor neste lugar. Mais um domingo, Senhor. Nós te damos graça e desde já te louvamos, Senhor, por esse momento que vamos estar aqui. Ouve o nosso louvor, entoado ao Senhor. Receba, Senhor, com aroma agradável. Senhor, alegre o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, com a tua presença manifesta em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e desde já, Senhor, saudamos o Senhor com uma salva de palmas, porque o Senhor digno de honra, digno de louvor, digno de toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
coisa boa poder louvar a Deus. Como o pastor Nelson disse, o nosso amor tem que ser demonstrado a cada dia. Ele, o Senhor, já nos amou. Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho a morrer por nós, por mim, por você na cruz do Calvário. Amém? Ele pagou um preço de cruz. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E os via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. É possível acender uma das luzes, eu não estou enxergando nada aqui, gente. Só a graça de Deus na minha vida, os velhinhos só. Só um. Aí tá ótimo. Vai prejudicar o data show. Pode apagar esse e acender ali mais na frente. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso
viver longe do teu amparo. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me. Quer ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente viver. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Aleluia. Às vezes a gente fica pensando, né? Tem momentos tão duros na nossa vida que tudo que nós queremos é um abraço. Né? Eu penso que tem dias tão duros, tão duros. Eu lembro no dia do sepultamento da minha mãe, muitas pessoas vieram falar comigo, mas às vezes um abraço, alguns abraços que eu recebi naquele dia, sem falar nada, sem uma palavra, conforta, consola o coração da gente. Tem dias que você precisa do abraço de Deus, do cuidado de Deus, do carinho do Senhor. Ontem eu estava preparando a ministração para o encontro de casais, e um dos pontos que eu colocava lá é que toda a família precisa de consolo. Porque em toda família tem dor, em toda família tem sofrimento. Toda família precisa ser consolada. E Jesus disse que não enviaria, não falou, vou mandar para vocês um espírito de poder, para vocês ficarem girando na igreja. Mandou. Vou mandar para vocês um espírito de revelação, para vocês ficarem vendo o CPF dos outros, não. Mas ele disse que você enviaria o Espírito Santo Consolador. Ai, eu acho que o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Feridos de
de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, Deus tremendo, Deus grato. A única, Senhor, no seu batismo, no sua fé. Ele é único. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus,
nosso será ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Aleluia. Vamos levantar a oferta, o dízimo ao Senhor, amém? Deus conta comigo, conta com você, irmão. Se você amar a Deus, isso não vai ter nenhuma dificuldade para você dizimar e ofertar. Oh, aleluia. Então vamos levantar nossas mãos cheias vazias. Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado, te agradecemos, Pai, por este momento fazer parte do Teu povo. Senhor, aonde nós levantamos as nossas mãos, Senhor, para ofertar e dizimar na Tua casa. Sabemos que através disso, Senhor, paga as contas, Senhor, deste estabelecimento, o aluguel, a luz. Sabemos que o Senhor não precisa do dinheiro. Mas, Senhor, se isso tem relevância à nossa vida, Pai, de estar aqui, ter um lugar de culto ao Senhor, Pai, o Senhor conta conosco. Senhor, em nome de Jesus, que isso seja, Senhor, uma prova de amor para contigo, Pai. Em nome de Jesus, a nossa fidelidade, Senhor, diante do dízimo das ofertas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos os dízimos das ofertas no nome de Jesus. Amém? Então, antes de passar o microfone para o pastor João, gostaria de estar orando pela irmã Maria das Neves, a Roseli, amém? E os enfermos, Sérgio, Ciro, né? Mas que o Senhor possa abençoá-los. Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós colocamos, Senhor, a vida da Roseli, da Dona Maria das Neves, Senhor, do irmão Sérgio, Senhor, do Ciro, enfim, todos que estão enfermos. Sabemos, Senhor, que eles necessitam do Senhor. A Tua boa mão, Senhor, possa estar sobre a vida deles, cuidando, livrando, Senhor, de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos, Senhor, que nós não somos eternos aqui na terra. Nós temos, Senhor, uma eternidade no céu, mas aqui na terra nós somos peregrinos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa aonde eles estiverem, seja no hospital, seja em casa, Senhor, a Tua mão esteja sobre a vida de cada um deles, provendo, Senhor, fortalecimento, cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
nós te agradecemos por tudo. Colocamos aqui diante do Senhor também, Senhor, o estado do Rio Grande do Sul, Pai, que hoje, Senhor, uma situação muito difícil. As águas começaram a baixar e agora eu creio que nós vamos ver muitas coisas, Pai, que possam trazer-nos tristeza ao nosso coração. Mas eu peço, Senhor, fortalecimento para aquele povo, Senhor, que ele possa, Senhor, de alguma forma, Senhor, voltar ao estado normal, reconstruir aquilo que foi destruído, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é um estado importante, Senhor, do Brasil, Senhor, produtivo, que o Senhor possa abençoar, Senhor, todos eles, Pai, toda a família que teve perda, Senhor, se haja consolo no coração deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua boa mão seja sobre todo o povo do Rio Grande do Sul, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e desde já te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Quarta-feira é normal, viu? 20 horas. Vamos estar aqui. Eu quero dar um testemunho quarta-feira. Né? O momento que aconteceu essa semana na minha vida, sabe? Talvez você vai falar, é coisa boa. É boa porque, sabe, a gente muitas vezes planeja alguma coisa, Deus faz diferente e depois a gente vai entender por que Deus fez aquilo. Né? Então isso é um entendimento que nos alegra. Nos alegra. Amém? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostoso ver a igreja arrumadinha, né? Fala a verdade, hein? Ó, projeção nas duas paredes, uma iluminação melhor. Deus é bom, hein? As caixas penduradas aí, ó. Agradecer a Deus por isso tudo. Louva a Deus pela vida do Vinícius, trabalhou a semana toda para que isso acontecesse também, né? O Marivaldo fechou aqui desse lado, embaixo, aí, coisa boa. O Wilson veio outro pintor aí. Cada um põe na mãozinha assim, vai ser uma bênção, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós tínhamos um projeto de gastar, a projeção era gastar aqui em torno de R$900 para colocar o som e tal. Deu 1.756, gente. Deus é bom. Nós fizemos tudo. Nós temos que comprar algumas peças a mais para poder pendurar o som, para colocar os 2 data shows, cabos, se tiver que comprar novos, 2, o suporte. Então gastou um pouquinho mais, mas valeu muito a pena. Amém? Deus, agora só Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 livro dos Reis, capítulo de número 6. Nós, como disse na semana passada, nós precisamos ter esperança, irmãos, e trabalhar para que o reino de Deus se estabeleça na minha vida, na sua vida, na vida de tantas pessoas que amamos. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos o texto que eu estudei a semana toda, pensando em você, pensando em mim, pensando na igreja. A igreja que precisa crescer, precisa deslanchar, ela precisa melhorar em tantas áreas da nossa vida. Tem pessoas que não conseguem se mover diante de desafios. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Quando tem algum desafio, a pessoa para, não gosta de ser questionado. Tem gente que não gosta, não aceita ser questionado, não aceita obstáculos, ele acha que tudo vai ser moleza, né? Melzinho na chupeta. E a vida não é assim, a vida é dura, a vida nos trata, a vida nos desafia. Então nós, como igreja, nós precisamos pensar em falar com Deus, em orar, em pedir graça ao Senhor, mas também nós vamos trabalhar, nós vamos nos esforçar. Vira e mexe, nós vamos ouvir Deus falando para a gente trabalhar. Vocês ouviram o pastor Nelson pregando 2 domingos atrás, que no tempo da dureza lá de Israel, o cara que foi usado por Deus estava malhando trigo no lagar. Ele não parou, ele não desistiu diante dos obstáculos. Então eu quero ler com vocês 2 livro dos Reis, capítulo de número 6, do 1 ao 7. Todo mundo encontrou? Amém, aleluia. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como tu vês, o lugar em que moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e ali cada um de nós cortará um tronco a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu
aqueceu, ou concordou, dizendo: ide. Então um deles o convidou: queiras vir com seus servos? Ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio, e ele imediatamente gritou: ah, meu senhor, esse machado foi tomado de empréstimo. Ao que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? Imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Então disse ao servo: pega-o. Ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Amém? Vamos fazer uma oração, gente? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, pela tua palavra. Tua palavra é o alimento que não perece. Tua palavra é espírito e vida, e há de nos tocar nesta noite, Pai. Mais uma vez, fala ao nosso coração. Esse é um lugar de transformação de vida, Senhor. Tu possas falar diretamente ao coração de cada um dos meus irmãos, como tem falado ao meu coração. Leva-nos, Senhor, a uma reflexão verdadeira de como nós nos posicionamos diante de Ti, o que precisamos fazer para melhorar. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar diante do Senhor no temor e no tremor do Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos amados, Deus tem uma maneira interessante de nos ensinar. Ele conta umas histórias. A Bíblia é um livro de histórias. Outro dia eu estava falando aqui, quando você for testemunhar, às vezes as pessoas dizem: eu não sei evangelizar, pastor. Conta a história do que Deus fez na sua vida. As pessoas não gostam de ficar ouvindo falar de religião, mas eles gostam de história. Então conta a história da sua vida, o que Deus fez. Você vai ver como eles não param para te ouvir. Então a Bíblia é cheia de histórias, algumas interessantes demais, desafiadoras, porque você pensa a história de um machado, um ferro flutuar na água. Um negócio estranho, né? Não é isopor, não é nada, não é madeira, é um ferro. Deus nos mostra de uma maneira desafiadora, onde você precisa ter fé para acreditar no que está escrito, alguns pontos que nós precisamos estudar para a nossa vida. O ferro flutuar, gente, é milagre, só Deus pode fazer. Então tem coisas que eu e você nós não vamos conseguir fazer, pertence ao Senhor. Tem situações na minha vida, na sua vida, que nós não vamos dar conta, nós não vamos resolver, só o Eterno pode resolver. Mas tem situações que dependem de nós, que nós podemos sim caminhar, nós podemos sim ter coragem, levantar de manhã, encarar a vida, por mais difícil que seja, e dizer: Senhor, me dá graça, Senhor, me dá força, me dá sabedoria, que eu vou viver mais um dia. O mundo está cheio de gente se escondendo embaixo da cama, está cheio de gente dizendo: não vai dar, não aguento, não dou conta, cheio de pessoas adoecendo diariamente, se escondendo atrás das palavras como depressão, crise de ansiedade, desânimo. Não estou falando que isso não existe, existe sim, muito, mas a gente está aceitando isso com uma facilidade tão grande para nós, porque nós não temos coragem de encarar a vida como ela deve ser encarada. Há 40 anos atrás ninguém tinha depressão. As pessoas perdiam um familiar, perdiam um emprego, perdiam um membro do corpo, um braço, uma perna, e tocavam a vida com o que sobrou. Hoje, o time da gente perde, os caras ficam 3 dias sem sair da cama. Misericórdia. Assim, coisas banais têm colocado muita gente para baixo. O texto que nós lemos, amados irmãos, conta uma história mais ou menos assim. Vou dar para vocês um básico, para a gente fazer 5 aplicações aqui do texto. Pregação é leitura, explicação e aplicação. Passar disso, vai cheio de isso. Mas vamos fazer da maneira mais simples possível, você entender 5 coisas. Nós temos lá Eliseu. Eliseu é o profeta naqueles dias, homem cheio da unção de Deus. Ele pediu porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias. Vocês sabem que com a porção dobrada vem problemas dobrados também.
Já dizia o tio do Homem-Aranha: para grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, queridos, assim, todas as vezes que nós almejarmos algo maior, um passo maior, você pensa em uma promoção, lá você vai ganhar mais, não vai trabalhar mais, vai ter mais responsabilidade, mais cobrança, assim, em tudo. Então Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Elias vivia nos montes, nas cavernas, isolado. Eliseu agora não, está chefiando uma escola de profetas. O que é mais fácil? Profetizar ou cuidar de gente? O Elias foi lá e profetizou para o rei Acabe: não vai chover. Ele fugiu. O Eliseu tem que aguentar a escola de profetas, tem que aguentar os profetinhos todo dia no pé dele. Então agora Eliseu está lá, escola de profetas, os discípulos dos profetas estão com ele. A responsabilidade dele é ensinar esses homens a andar no caminho de Deus. Não sei quanto tempo eles passaram naquele local, mas de repente um deles olha para Eliseu e fala assim: Eliseu, meu senhor, esse lugar que nós estamos aqui é pequeno demais para nós, ele é apertado. Desçamos até o... Ele já tinha um plano, ele já tinha um projeto. Desçamos, pois, até o Jordão, cada um de nós, ele já estabeleceu quem vai trabalhar. E cortemos de lá uma viga, construamos um lugar maior, para que nós possamos habitar. Alguém que olha a sua situação e ele não está contente, não está feliz com o que ele está vendo. Você sabe que alguns de nós, se deixar, a gente passa a vida inteira no mesmo lugar. Se deixar, você não muda de empresa. Se deixar, você aposenta, passa 60 anos lá, até morrer. Fulano aposentou, mas ele não quis parar de trabalhar, está aqui ainda. Morreu essa semana. Nem férias tirou, nunca foi passear. Nós somos acomodados, gente. Eu fui fazer uma entrevista de emprego essa semana passada, semana retrasada. Aí eu passei anos fazendo isso, gente. Trabalhando em RH, entrando gente, saindo gente, consultando, fazendo entrevista. Aí um garoto, jovenzinho, não sei quantos anos tem, aquele menino, talvez uns 25. Era o RH daquela empresa, daquela organização. Ele perguntou para mim assim: como você se vê daqui a 5 anos? Aí eu tive que rir. Eu ri, eu falei assim: olha, filho, quando eu tinha a sua idade, trabalhava no RH, eu perguntava isso. Com a tecnologia que nós vivemos hoje, a cada 3 meses muda tudo. Aí ele ficou me olhando assim. Nada, querido, nada que você está vivendo hoje é dia 19 de maio, pode contar, 19 de setembro de 2024, veja se é igual hoje, não é. O tempo passa rápido, tudo muda, a tecnologia, você é desafiado a mudar, você muda, você morre, o mundo te engole. Não tem como crescer, não tem como se desenvolver. A Aline está ali na minha frente, trabalha no banco, um banco cheio de mudanças. Você consegue passar 3 meses sem uma mudança lá? Ninguém. Então a gente vira um espantalho na parede se não mudar. Aí quando o menino fez essa pergunta, quando eu respondi, a gerente estava junto assim dele, ela baixou a cabeça, deu aquela pensada. Aí passado uma semana, a empresa que eles estavam representando para me contratar, a pessoa veio falar comigo e falou assim: João, para essa vaga, nós somos uma empresa muito dinâmica, aqui nada para. Eu comecei a rir porque os dois estavam na entrevista. Ela assim: tudo muda todo dia. Eu falei: eu sei, o mundo é assim. Então eu quero te dizer, querido, nós, os discípulos dos profetas, nós, esse povo de Eliseu aqui, precisamos ter uma visão de que o lugar que nós habitamos é pequeno, que nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar, nós precisamos nos desenvolver, e há espaço para que a gente cresça. Então, o Eliseu ouve os rapazes falando, o menino falando, e ele não fica chateado, porque podia, né, o Eliseu, você sabe que tem uns líderes que são assim: Deus deu a visão para mim, você não tem que falar nada. Não, Eliseu, ouviu, não quer cortar ali, eu vou, filho, pode ir. Ele falou: não, peraí, vai com a gente. Aí Eliseu: vou também, não tem problema. Aí eles saíram dali e foram para o Jordão. Mas veja que parece que já estava tudo planejado, que eles já tinham arrumado as ferramentas. Eu acho que os discípulos não estavam acostumados com esse tipo de trabalho. Foram pegar o machado emprestado, porque o negócio deles era
estudo das Escrituras, aprender a cuidar das coisas de Deus. Chegou lá, eles começam a trabalhar. Daqui a pouco o machado cai na água, o cara grita, fala assim: ah, meu Senhor, o machado caiu na água e era emprestado. O Eliseu vai lá resolver o problema. Queria pensar com você 5 lições para nós aplicarmos um texto tão simples e diferente, porque é um texto de um milagre. O que Deus tem para nos ensinar? Já preguei muitas vezes esse texto aqui, mas hoje eu queria vê-lo sob os olhos da liderança da igreja. Amém? Primeira grande lição: busque o crescimento de forma intencional. Tenha a intenção de melhorar, tenha a intenção de crescer. Tem gente que só cresce porque é obrigado, ele só sai do lugar porque ele foi expulso. Dizem alguns aí que a gente só sai da barriga da mãe, do ventre lá porque é expelido, senão o bebê está tão confortável que ele fica 10 meses, 11 meses, 12 meses e está lá, não quer sair. Às vezes a gente fica numa zona de conforto, irmãos, que não sai por nada para lugar nenhum. Nós devemos ter vontade de crescer de maneira intencional. Pense de forma intencional no que você precisa crescer, que áreas da sua vida você precisa se desenvolver. Há uma necessidade da gente desenvolver, queridos. Então eu pensei, pelo menos, que eu preciso melhorar meu casamento. Mas ele tem 36 anos de casado, melhorou até agora? Melhorou muito do que era, mas precisa melhorar mais a cada dia. Intencionalmente, o marido tem que pensar todos os dias: o que eu posso fazer para esse casamento ser melhor do que está sendo? Da mesma forma, a mulher, ela tem que pensar de maneira intencional: o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu marido, para que nós possamos viver melhor, para que a gente crie melhor os nossos filhos. A gente tem que ter uma intenção, sabe, nós de ver as coisas melhorarem. Intencionalmente eu preciso crescer. Eu preciso intencionalmente crescer no trabalho, melhorar minha vida profissional. A gente pensa às vezes que arrumar um bom emprego é sorte. Não é sorte, irmãos. Não é sorte, é trabalho, é capacidade. Você tem que estudar muito. Seu currículo tem que ser bom, mas não adianta ser bom e você só preencheu o papel, é um negócio vago. O papel aceita tudo. Na hora da entrevista eles vão saber quem tem garrafa vazia para vender, vão te fazer perguntas, você tem que ter a bagagem suficiente para convencer quem está do outro lado. Então, intencionalmente, aprenda mais sobre a sua atividade, aprenda mais, estude mais, se desenvolva. Faça pergunta para você mesmo: se você estivesse no lugar do seu patrão, o que ele ia exigir de você? Eu lembro, que há uns anos atrás, o Cleiton era jovem ainda, solteiro, e ele trabalhava vendendo bordados. E aí ele veio falar para mim que ia casar. Aí eu falei: tá, você está feliz com o seu trabalho? Eu falei: eu estou. Falei: e o seu patrão? Aí ele pensou, o patrão dele era um Monteiro, você aí, ele acha que não. Então você tem que repensar, rapaz. Você tem que trabalhar de uma maneira que o seu patrão fique feliz também, para o seu trabalho durar mais tempo, para você progredir, para você crescer. Amados, nós precisamos intencionalmente trabalhar para que as nossas qualificações melhorem, para que a empresa que a gente presta serviço cresça, se desenvolva, que a sua área dê certo. Tem que haver a intenção no meu coração de que as coisas dê certo. Não precisa que ninguém me cobre. Ninguém precisa me dizer a hora de chegar na empresa. Ninguém, é o seu horário. Fiz um contrato lá. Meu horário desses dias é entrar às 13 e sair às 22. Eu não chego lá 13h05 nem a pau. 12h20, 12h30, tudo bem. Mas 13h01 não me admito. Por quê? Porque eu tenho um compromisso. Intencionalmente eu sei quais são os meus compromissos. Se você não tiver isso na sua mente, na sua cabeça, qual é a sua responsabilidade, qual é o seu compromisso em trabalhar para que isso aconteça, você nunca vai fazer sucesso em nada. Então
Então a gente precisa intencionalmente buscar melhorar casamento, melhorar o emprego, melhorar a minha vida ministerial. Oh, gente boa de Jesus. Há quem pense assim, toda a gente gosta o povo dos nossos dias, esse povo moderno é esquisito. Tudo para eles é Jesus te ama. Sabe o povo de Jesus te ama? Eles nunca pensaram, naquele dia você vai estar dentro dele e vai dizer: nunca te conheci, afastai-vos de mim, raça de víboras. Nós sempre achamos que é só amor, amor, amor. Nós vamos nos esforçar para fazer o melhor para Deus, o melhor. Intencionalmente, pense no seu ministério, o que você pode fazer de melhor. Quantas horas você estuda para pregar um texto como esse? Sei lá, 20 horas, 40 horas. Toda hora que a Mariana chega lá, eu estou com a Bíblia aberta. A luz chega de madrugada, eu estou com a Bíblia aberta. Por quê? Porque eu vou falar para vocês, eu não posso errar, eu não posso falar bobagem. Intencionalmente melhore. Procure aprender mais para servir ao Senhor. Na área que você vai servir, seja o que você for fazer, faça da melhor maneira possível, de maneira intencional. Se esforce para servir a Deus, irmãos. Tem tanta coisa para nós fazermos. Às vezes a gente pensa assim: mas nós somos uma igreja pequena, que serve a um Deus grande, poderoso. O grande é o Shaddai, aleluia. Então eu e você temos que fazer tanto quanto uma igreja gigante, ou melhor que eles. Porque o que vai fazer a diferença é a maneira como a gente se dedica, gente. Deus não muda, nele não há sombra nem variação de mudanças. Quem muda somos nós. Nós é que precisamos mudar a cada dia, a cada momento. Então, de maneira intencional, como aquele jovem falou: olha, o lugar que nós estamos é pequeno, vamos lá cortar a viga. Foi intencional. Estou com a intenção de melhorar o negócio aqui. Nós precisamos pensar assim, queridos. Eu quero intencionalmente melhorar meus relacionamentos. Quer saber uma coisa que pode mudar a sua história? É você viver bem com todo mundo. Relacionamentos. No mundo moderno, network. Olha só, a gente fica até meio metido. Vou melhorar meu network. Na verdade, nós vamos melhorar nossos relacionamentos. Se dá bem com as pessoas. As portas são abertas, irmãos, quando você se dá bem com todo mundo. Quando você menos espera, está precisando de alguma coisa, alguém lembra de você. Intencionalmente melhore os seus relacionamentos, trate melhor as pessoas. Perdoe, mas todos não sabem dizer comigo, não importa. Jesus não te perdoou com tudo errado que você fez. Perdoe. Melhore seus relacionamentos. Não seja chato amigo, não fica batendo de frente com ninguém. E a gente tem que fazer isso de forma intencional, irmão, senão não faz, viu? Às vezes fala assim: eu não vou muito na igreja, ninguém fala comigo. Eu perguntei para o rapaz uma vez: você tem falado com as pessoas? Eu não. Então, mas se as pessoas não vão até você, vai até elas, rapaz. Tem umas pessoas que têm uma facilidade tão grande, eles vão chegando, não conhecem ninguém, tudo bem, aí já encosta pro cafezinho, e daqui a pouco está botando a mão, batendo nas costas do outro. Então, facilidade para conversar, para entrar, para se aproximar, intencionalmente, meu irmão. Você imagina a gente vai ganhar alguém para Jesus e fica lá no canto, não fala com ninguém. O mundo precisa ver Jesus em nós, amém? Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina é: busque o crescimento de forma intencional, tenha a intenção de melhorar. Segunda coisa, seja fiel à liderança que Deus te colocou, pois Deus é fiel. O menino fala assim para Eliseu: vamos até o Jordão. Ele não fez nas costas do Eliseu, ele não fez por trás, ele não fez escondido. Eliseu, vamos até o Jordão, cortar uma viga para o lugar crescer aqui, para todos nós. Eliseu falou: pode ir. Ele falou: não, mas vem com a gente. Mas nós temos essa igreja que vai fazer 20 anos, né? Mas eu sirvo o Senhor há bem mais tempo. Durante anos eu passei com o pastor Zé Maria na Betel. Eu nunca fui convidado para ir à igreja em muitos lugares. E eu fui em muitos convites.
Eu nunca saí para ir pregar em lugar nenhum sem falar com o meu pastor. Pastor, eu posso ir? Se ele disser não, acabou. Seja fiel à sua liderança, rapaz. Às vezes a gente fica falando mal por trás, reclamando, murmurando. Aí depois não entende por que ele não cresce, por que ele não caminha. Você sabe que a maior dor de muitos líderes, não aqui no Peniel, isso no Brasil inteiro, talvez no mundo, é que a sua família não está na igreja, os filhos e os netos não estão. Aí você fala, por quê? Porque ele fala e veneno na igreja, fala mal da igreja dentro de casa. Aí os filhos, às vezes os irmãos falam, pastor, olha aí, meu filho está afastado. Às vezes não, o filho está afastado, é ele que está afastado. Você não entendeu? Seja fiel, irmão. Nós estamos falando aqui, falando para a gente madura, em nome de Jesus. Não reclame. Quando você tiver alguma coisa que não está bem, aponte uma solução, não faça uma crítica. Não critique, aponte caminhos. Então, peça sempre que você puder, para alguém com mais conhecimento que você, com mais intimidade, vai estar perto de você, vai fazer alguma coisa. Irmãos, às vezes a gente enfrenta umas batalhas que não precisava, né? Umas lutas que não era necessário. Ela fala assim, eu vou fazer uma visita. Vai? Vocês nem sabem onde vai. Chega lá, passa uma vergonha, manifesta os demônios, sai e fica, ai, eu não sabia que era assim. Você falou com quem lá na igreja? Quem que acompanha você? Ninguém. Se de ninguém, Deus me chamou, então vai, velho. Então toca a vida para frente aí, pois dá conta lá. Envolva pessoas que podem te abençoar. Irmão, a Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um, amém? Então a gente precisa aprender isso. Quando Eliseu falou, vai, eu falei, não, vem com a gente, vamos junto. Nós precisamos disso, sabe, irmãos? Aprender a caminhar juntos. Às vezes coisas simples que nós podíamos estar fazendo e está rendendo mais. Você sabe aquela questão de trabalhar um sozinho. Os meninos, o pai dos irmãos aqui fez um curso do Hagai comigo, na igreja, lá na Vila Ré. Aí eu lembro que o professor explicou que o cara colocava telha sozinho, em uma hora ele colocava 200 telhas, ele colocou 2 pessoas para trabalhar junto, e em uma hora eles colocaram quase 600 telhas, aumentou demais. Aí tirou uma segunda pessoa, o outro voltou a colocar 200 telhas. Ele falou, por quê? Porque quando a gente trabalha junto, tem uma sinergia, se trabalha muito mais, rende mais, produz mais. Então pensa que uma pessoa para limpar essa igreja sozinha, pode fazer em 2 horas, mas se tiver 5 aqui, 40 minutos, o negócio está brilhando. Sabe, irmãos, é a gente trabalhar juntos, amém? Intencionalmente, juntos. Às vezes nos falta isso. Quero fazer parte do grupo, quero estar lá junto. Então seja fiel à sua liderança. E quando você precisar com alguma coisa, você melhora, aponta. Aqui pode ser feito isso, e já dá uma solução. Só que falando que está errado é fácil, irmãos. Eu quero ver uma pessoa conseguir achar o caminho e nos ajudar nisso, amém? Outra coisa, participe dos processos de mudança. Às vezes a gente não consegue ir para frente porque fica alguém resistindo. Não pode. Não, isso não, aquilo não, a gente não consegue caminhar. Então, em todo crescimento, toda empresa, quando começa um processo de mudança, de crescimento, muitas vezes ela tem que desligar parte dos funcionários, porque eles são resistentes. Eles dizem, aqui nunca vai dar certo isso. Quando ela falou nunca vai dar certo, não conta com ele, já substitui. Vai te dar trabalho, vai te dar problema. Você tem que tocar a vida para frente, e o povo tem que ir junto, amém? Aleluia. Então, a primeira coisa que eu falei com vocês, o que a gente tem que fazer? Crescer de maneira intencional. Segunda coisa, respeito, seja fiel à sua liderança. Terceira, trabalhe de maneira árdua, trabalhe duro. O moço disse assim, desçamos e cada um de nós cortemos uma viga. O que eles foram fazer lá? Cortar a viga. Querem chegar, o que eles fizeram? Cortar até prender o machado. Às vezes, irmãos, a gente sai tão empolgado para fazer as coisas, no meio do caminho muda de terra. Então,
Toda mudança, todo crescimento vai exigir trabalho, irmãos. Trabalho. A gente tem que trabalhar duramente, às vezes, para fazer algumas coisas. Senão o negócio não vai. Tanta gente que quer se desenvolver, mas não quer trabalhar. Não funciona. Então trabalhe, faça tudo o que for necessário. A Bíblia diz que tudo que vier às tuas mãos, faze-o segundo as tuas forças, mas faça. Não deixe para outro dia, faça. Ajude no crescimento da igreja, ajude. Veja o que está faltando, o que você pode ser útil. Pastor, eu não tenho dom para isso, e eu não tenho dom para nada, e mesmo assim eu faço um monte de coisa. Que eu não faço o que eu gosto, eu faço o que é preciso. Se alguém vai cantar, mesmo cantando ruim, canto. Se alguém vai pregar, mesmo pregando ruim, prego. Se alguém vai levantar esse banco, mesmo um gordo velho desse, levanta o banco. Entendeu? A gente faz o que é necessário. Sempre. Se nós nos dedicarmos, irmãos, a coisa vai, a igreja cresce, a gente avança, rompe. Se você se dedicar, você trabalha duramente na sua empresa lá, você vai ver que logo alguém nota você, te promove, te coloca numa posição maior. Sempre assim, é sempre assim. A gente precisa fazer mais. Então ajude, se dedique, seja dedicado nas coisas de Deus. A Mariana está conversando comigo hoje. Essa menina às vezes não tem o que fazer, ela desce lá para a sala e fica 2 horas conversando comigo, perturbando, perguntando de trabalho, de empresa. Ela quer ser, se eu fizer interior de design, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, como é que é? É de humanas ou é de exatas, porque eu não quero matemática, eu não quero número. Eu falei, minha filha, deixa eu te dizer, você vai precisar pelo menos aprender a contar, 2 mais 2. Não dá para a gente fugir de tudo, entendeu como é que é? E aí, querido, tudo que nós vamos fazer, se nós quisermos crescer, tem que trabalhar duramente, tem que estudar muito, tem que se dedicar muito. Nossos filhos vão muito além da gente, pode ter certeza, muito além de nós. Nós vamos trabalhar duro para educá-los, para não deixar faltar nada para eles. Se Deus permitir, eles vão ter uma vida mais tranquila que a nossa. Eles vão crescer mais, eles vão fazer uma faculdade que você não pode fazer, vão poder fazer uma pós-graduação, um doutorado, vão crescer. Esse é o nosso desejo, é o nosso sonho. Mas para isso tem que trabalhar duro. E se você não trabalhar, eles não virem você se dedicando, eles também não vão ter muita garra, não. Ela falou assim: estou querendo mudar o horário da minha escola para 9 horas, é um absurdo. 7 horas já está demais. Você não trabalha. Eu falei assim, mas não, quando você estudou 9 horas? Eu falei, não, mas eu trabalhava o dia inteiro. Saía de casa às 5 da manhã, voltava, ia direto para a escola, saía às 11 da noite, dormia 4 horas e no dia de novo na rua. O tempo mudou, hoje as crianças não podem trabalhar, né? Parece que é até pecado você botar um menino de 20 anos para trabalhar. Misericórdia, um menino desse, numa flor da idade, 20 anos trabalhando, tadinho, bichinho. Uma surra nesse cara, rapaz. 20 anos já era para ele ser dono do carro dele, está comprando um apartamento dele, de trabalhar com o dinheiro dele. Mas às vezes a gente não faz, irmãos. Então trabalhe duramente. Trabalhe tudo que você for fazer. Às vezes a gente brinca com isso, mas se a gente não trabalhar, não vai. Se dedique nas coisas que você for fazer, faça o melhor. Na obra do Senhor, faça o melhor. Seja criativo. Uma coisa difícil para mim. Gente, meu nível de criatividade deve ser 0, alguma coisa. Eu lembro quando pediam para eu fazer desenho na casa. Já sabe essas coisas? Eu fazia assim, ó, um pauzinho aqui, um assim, outro aqui, esticar, fazer uma janela no meio. Nunca consegui fazer mais do que isso para desenhar uma casa. Minha criatividade é quase nada. Mas tem pessoas que são extremamente criativas. Se a gente entregar aqui algumas coisas para eles fazerem, vai dar certo. Entende? Meu irmão, coloque sua criatividade a serviço do Senhor. Tem pessoas que têm um talento grande aqui. Prepara as meninas aí, ó. Nós vamos ter um aniversário da igreja no mês que vem. Desenvolva uma dança com essas meninas aí. Você viu elas dançando aqui, ó? Pegar bem sozinha. Vamos fazer um negócio bom. Tudo que você for fazer, envolva. Irmão, você tem assim,
cabeça boa para alguma coisa, põe a serviço do Senhor. Sabe quando é que a vida da gente melhora em todas as áreas? É quando a gente começa a trabalhar nas coisas de Deus. É engraçado que às vezes me sinto tão incapaz para muitas coisas e eu consigo fazer porque Deus dá graça. Você pergunta depois, como é que você conseguiu? Não tem a menor ideia. Aí nesse papo que eu estava vendo com a Mariana, eu falei assim, pai, mas como é que você estuda sozinho? Eu não estudo sozinho, não consigo. Eu não consigo. Eu falei, eu consigo, passo horas aqui sozinho. Não tem problema. Mas foi assim a vida toda? Não. Foi só quando eu decidi fazer as coisas para Deus que entrou um pouco de graça lá. Deus botou a mão, funcionou o negócio. Então, quando Deus põe a mão na Jéssica, a Jéssica nunca tinha trabalhado. Levei o currículo dela para o banco, foi chamada para entrevista, passou. Daqui a um pouco, sei lá, menos de um ano, teve uma vaga para gerente, se candidato, mas eu não tenho nenhuma candidata. Passou, sabe o que é isso? Experiência que ela adquiriu na igreja. Então você entenda que Deus te abençoa aqui dentro. Aqui, aprendeu a falar, aprendeu a ouvir. Um monte de gente cresceu porque passou aqui e foi abençoado aqui. Às vezes a gente não consegue entender, não está servindo a Deus. Deus está te treinando o tempo todo, treinando, te preparando para dias melhores. Então, querido, seja dedicado nas coisas a fazer a Deus. Faça o melhor, sempre. Mais uma coisinha. Quarta lição. Quando alguma coisa é errada, vai dar. Porque nem tudo dá certo na vida da gente. Quando alguma coisa é errada, clame a Deus. O que o moço fez? Quando começou a trabalhar, pum, a chave caiu na água. O que ele fez? Ficou reclamando, murmurando? Gritou, ai meu Senhor, era emprestado, pediu ajuda ao homem de Deus. Olha só, se eu não tivesse chamado Eliseu para ir lá, hein? Irmãos, olha, a nossa vida, ela vai estar repleta de surpresas, às vezes desagradáveis. E é nesse momento que você tem que ter proximidade com Deus suficiente para dizer, Senhor, põe a mão aí. Senhor, interfere aqui. Senhor, me dá graça. Clame a Deus os momentos difíceis da sua vida. Talvez não tenha ninguém perto de você, não tenha ninguém do lado, mas Ele sempre ouve as nossas orações. Amém? Ah, querida, as nossas orações não ficam no ar, não pode ter certeza. Eu gosto do texto de Apocalipse 4:13. Diz que a nossa oração chega diante do Senhor em taças de ouro, como incenso suave. Você não precisa falar com Deus quando a coisa aperta, gente. Às vezes a gente fala com todo mundo, a última pessoa que envolvida é o Senhor. Não vai lá com fulano, eu não falo com Deus, Senhor, prepara alguém, Senhor, prepara alguém. Pronto, quando vê, alguém bate na sua porta, foi Deus que mandou. Então, no momento das crises, fale com Deus. Nós vimos que o rapaz não teve dúvida, falou com Eliseu na hora, porque ele sabia que Eliseu tinha intimidade com Deus o suficiente para mudar aquela história. Irmãos, quantas vezes nós estamos aí tentando resolver as coisas no braço, do nosso jeito, sem envolver o eterno? Não funciona, não. Fala com Deus. Nas crises nós descobrimos que não temos nada. Nas crises, deu errado. Aí ele falou, caiu uma janela, e não era meu, hein? Era emprestado. Nesses momentos de dificuldade você percebe que não é dono de nada, rapaz. As contas deu tudo errado, vou vender o carro para pagar o asilo. Vai vender? E o carnê de 60 prestação? Esse eu não, mas eu não pode vender, você pode devolver. Tanta coisa que não é nossa, que a gente fica batendo no peito, arrogante, prepotente. Ele falou assim, caiu na água, não é meu. Mas então eu vou orar, e Deus vai fazer, porque tem uma unção. Que rapaz, não tem nada, é Deus. Quando eu prego muito é porque eu tenho unção, não tem não, é Deus. Se Deus estiver junto, não acontece nada. Nas crises a gente descobre isso. Senhor, eu preciso de Ti, o Senhor precisa estar lá. Então, amados irmãos, toma cuidado de não achar que você tem muita coisa, que às vezes você não tem nada. Quando você não der conta, saiba que o Senhor vai estar lá no seu lado, sempre. Gosto que o Senhor diz, Ele estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Eu não vou estar com você no dia que você der dízimo. Eu vou estar com você se você batizar. Eu vou estar com você. Não, ele falou todos os dias. Todos os dias. Não tenha medo de falar com Deus as suas falhas. Sabe que às vezes a gente pisa na bola e fica escondendo tudo. Quando caiu o machado, o Eliseu falou: aonde caiu? Ele falou: ali. Às vezes, quando nós estamos cheios de problemas e a gente sabe onde errou, mas tem uma dificuldade imensa de falar que errou. Se tem uma coisa difícil no ser humano é confessar os erros. A gente está sempre querendo se justificar, mas eu falei porque fulano fez aquilo, porque o outro falou desse jeito, porque fulano. Olha, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Errou, falhou, alguma coisa deu errado, fala com Deus, Ele conhece a gente, velho. Provérbio 15:3, é isso? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós devemos de prestar conta. Salmo 139, se eu subir no alto, o Senhor está lá, se botar minha cama no abismo, ali estarás também. Aonde me ausentarei da tua presença, ó Senhor? O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe tudo, Ele está em todo lugar, em todas as coisas, Ele pode tudo, irmãos. Então, quando a gente falha, e nessa jornada de buscar crescimento, de buscar melhor, nós vamos errar muitas vezes. Fala com Ele, diga onde errou, onde falhou, para Ele te dar uma direção. Outra coisa, querido, esteja preparado para os milagres, porque quando o rapaz falou, Eliseu, pega um galho, irmãos, eu não sei que negócio é esse, que mistério é esse do galho. Tem muita gente que gosta de ficar apontando algumas coisas, cada coisa diferente da Bíblia, ele inventa uma revelação, pode ser, né? Eu não sei o que é, eu sei que galho é galho, acabou, jogou o galho lá. O galho caiu, o machado subiu. É só uma forma do milagre acontecer. Esteja preparado para os milagres de Deus. A gente às vezes não acredita que Deus pode fazer milagre, que existe possibilidade de Deus mudar a história. Que lógica que tem em jogar um galho de árvore na água e o machado subir? Nenhuma, lógica nenhuma. Milagre não se explica, milagre se vive, ué. Entendeu? Ele joga lá. Agora deixa eu te falar uma coisa. O grande problema de muitos de nós não desenvolve, não cresce da maneira que deveria, é porque nós pedimos a Deus um milagre e Ele faz. Aí tem uma parte que eu tenho que caminhar. No milagre eu não vou. Quando o machado subiu, Eliseu não pegou não. Eliseu falou para o moço: pega aí você. A gente pede um milagre para Deus. Senhor, eu preciso de um trabalho bom, abre uma porta. O Senhor abre. Quem que vai levantar assim agora e vai trabalhar? É Deus? É você, meu. Quem vai ter que entender melhor daquela organização, daquela empresa, se esforçar? É Deus? Você. Você pediu um milagre, Ele fez. Agora, anda no milagre. Então, nós precisamos buscar crescimento para a nossa vida, e nós precisamos buscar crescimento para a nossa igreja, mas a gente tem que fazer algumas coisas. Não adianta nós ficarmos aqui e falar assim: Senhor, vamos orar para vir gente. Deus fala: bom, vou abrir o coração das pessoas, vou mover. Elas estão aí nas casas, você tem que ir lá buscar elas. Mas nós temos um desafio aí, hein? Mês que vem tem encontro de casais. Pensa num casal, ora por ele já e convida ele para estar aqui com você. Traz ele, traz com você. Se a gente ficar só falando Deus faz um milagre, Deus faz um milagre, não fizer nada, não resolve nada também. Então nós vamos nos mover. Nós vamos nos mover. Vai acontecer lá daqui a uns tantos dias. Eu já estou chorando em casa no segundo texto. Senhor, qual é a graça? Dá um negócio que move o coração desse povo. Nós precisamos, Senhor, de uma palavra que mexe com eles. Agora, eles quem? Quem que você convidou? Quem que você trouxe? Nós precisamos nos mexer, irmãos. Fazer flutuar o ferro, Deus faz. Pegar o ferro com a gente. Entendeu? Tanta coisa que nós estamos pedindo. Tanta coisa. Nós estamos querendo que Deus faça.
A gente tem que se preparar para isso. Deus não mudou, o braço dele não encolheu, não diminuiu. Agora nós precisamos acreditar o que ele está fazendo e nos prepararmos. Você pensa que quando Jesus falou para o Pedro, leva o barco de novo, mais para o mar alto, e lança a rede. Se o Pedro ficasse assim, não, peraí, não, milagre é com Jesus, você lança a rede. O Pedro jogou a rede, na hora de puxar, ele precisa de ajuda. Não dou conta. Por quê? Porque Deus não falha. O poder dele não diminuiu. Tenho certeza, sabe, irmãos, que o que nos falta às vezes é a nossa participação. Se nós nos colocarmos na posição do que Deus nos chamou, pensa aí o que foi que Deus te chamou, e se você está fazendo direitinho, você vai ver o negócio fluir. Às vezes nos falta um tempo de quebrantamento. Qual foi a última vez que você chorou na frente do Senhor? Não de emoção, hein? Aqui, viu que música boa? Toca o meu coração. Não. Quebrantamento. Deus mover você. Nem chorar porque você está passando por uma situação difícil e está sensível. É chorar porque o Espírito Santo está movendo você. A última vez que você fez uma oração com fervor, com os olhos brilhando, acreditando, Deus está comigo nessa hora aqui. Estou orando, eu estou sentindo o Senhor junto. Sabe, queridos, nós precisamos dar uma melhorada nisso. Nós precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida, mas sobretudo na nossa vida espiritual. Porque se a nossa vida espiritual estiver boa, meu irmão, vou falar para você, as coisas vão andar. Pastor, como é que eu sei se a minha vida espiritual está boa? É fácil. Teste simples para você. Analisa as suas conversas. Vê como é que você está falando com os outros. O que sai da tua boca? A minha Bíblia diz do que está cheio o coração, vai falar a boca. Se o teu coração estiver cheio de Deus, os seus lábios vão fluir palavras de vida. Amém. Irmãos, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor todos os dias. As lutas virão e olha que elas são terríveis. Meu filho tem dado problemas cada dia maiores, né? Agora eu estou num trabalho fixo, então eu tenho ficado em casa, fora de casa, mais de 13 horas por dia às vezes. E o Lucas, nos últimos meses, as dificuldades dele aumentaram, a agitação dele aumentou. Nós levamos um psiquiatra há uns 20 dias atrás, dobrou a medicação dele e colocou mais 2 medicamentos diferentes. Mas leva uns 20 dias para isso funcionar. Só que não funcionou ainda, ele só está dormindo um pouco mais, em alguns momentos ele está babando muito, porque ele fica dopado. Mas ele continua agitado, ele não deixa a gente dormir, ele vai. E a Lúcia, eu durmo 4 horas por noite e estou satisfeito. Ela não, ela precisa de mais tempo de sono. Aí essa semana, eu estou lá longe, 70 e poucos quilômetros, quase 80 quilômetros de casa. Toca o telefone de manhã, Lúcia. Show. Eu estou dando conta. O que foi, minha filha? O Lucas. O Lucas não dorme, gente. Não dorme. Ele não deixa a mulher dormir. Ela só dorme quando eu estou em casa, porque a gente divide, racha. Vocês não fazem ideia como é difícil ser uma família especial. Muito difícil. Só quem vive lá dentro é que sabe. E às vezes só quem se envolve mesmo no negócio, senão os outros não sabem nada. Aí, o que houve, Lúcia? Ele arrancou a fralda, João, sujou o quarto inteiro, o chão, a cama, tudo. O que é que eu faço? Essa dor, irmão, só quem está lá que sabe. Aconteceu há uns 3 anos atrás, eu estava lá na divisa de Minas com a Bahia, lá longe, 900 e poucos quilômetros daqui, ela chorava, ele jogou nos tetos, tudo, a casa toda. Você imagina um quarto como ficou. Aí quem que lava tudo isso? É ela. Ela falou assim para mim, que eu chego em casa, eu não vou dar conta.
Vamos falar com Jesus aqui. Todo dia eu não saio de casa, nunca saio de casa sem orar por todos. Todo dia. E todo dia é a mesma oração e parece que não mudou nada. Eu passou tantos anos e todo dia eu faço a mesma oração, todo dia parece que está igual. Mas não está igual a nós. Porque cada dia é um dia diferente, todos os dias Deus está cuidando de nós. E se Deus não tivesse, talvez a gente nem estivesse aqui mais. Então você tem que ter uma fé de que Deus opera, que Ele vai fazer diferença na sua vida. E você pode pedir com graça, com alegria, crendo. E nesses dias que parece que não aconteceu nada, o que aconteceu de tão especial? Ele nos fortaleceu, Ele nos manteve de pé, Ele nos manteve vivos. O Senhor tem cuidado de nós. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, coloque alegria no seu coração. Alegria. Alguém falou assim para mim, mas pastor João, como é que você vive com um menino que fica direto dentro de casa? Eu falei assim, olha, deixa eu falar para você. Tem um monte de pai chorando porque não sabe onde os filhos estão. Uns estão na Cracolândia, outros estão no boteco. Eu sei onde está o meu. Então assim, cada um tem sua dor, mas cada um também tem os seus momentos de alegria. Quando tem tantas mães sofrendo, não sabe onde estão seus meninos. Nós olhamos do lado, o nosso está lá. Aí eu falo, Deus, obrigado. O Senhor é bom demais. Então, querido, agradeça. Aí eu vejo aquele menino ali, ó, o Gabriel corre para lá e para cá, ele vai lá em casa, ele sobe no sofá, ele quer subir na escada, aí a gente corre atrás dele e tal, sabe por quê? Mas com muita alegria, porque isso é saúde, gente. Graças a Deus que corre para lá, corre para cá. Lembra-me quando você ligava, eu estava lá na Bahia, eu disse, pastor, eu não sei se eu entro e saio do hospital. Pastor, já fizeram tanta coisa lá. Agora precisa correr por aqui, se o Bernardo correr. Isso é milagre. É Deus cuidando. Deus é o Senhor que faz isso. E a gente tem que ser grato. Então eu e você, nós temos motivos de sobra para dizer, Senhor, muito obrigado por tudo. Senhor, eu quero cortar uma viga e fazer crescer, alargar o lugar que eu estou. Eu quero fazer o melhor. Vamos colocar de pé. Ah, meu querido, a sua vida pode melhorar, ela deve melhorar, ela precisa melhorar. Há um Deus que cuida de nós o tempo todo, em todo o tempo, a mão do Senhor sobre a nossa vida. E quando a gente entende isso, fica fácil demais de dizer, Deus, cuida de nós. Senhor, desperta a gente aí, faz a gente enxergar da maneira certa, Senhor. Você talvez não tenha um machado para cortar a sua vida. Talvez você tenha que pedir emprestado para alguém. Pastor, o que é isso? O que é um machado para mim? É aquilo que vai ajudar você no crescimento que você precisa ter. Qual é a área da sua vida que precisa crescer? Eu posso te dizer que o Senhor está com as mãos estendidas para te abençoar. É só Ele que pode colocar sobre a sua vida a ferramenta necessária para você crescer. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Jéssica, quer fazer um canto aqui? Para a gente poder adorar a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai. O teu amor maravilhoso, infinito sobre as nossas vidas, o teu cuidado para conosco, Pai. Senhor, estende a tua mão com poder e com graça na vida do meu irmão, da minha irmã, do teu povo, da tua igreja, Senhor. Nós queremos te servir da melhor maneira possível, Senhor. Nós precisamos, Senhor, estar alinhados com a tua vontade, com o teu coração. Deus, abre os olhos espirituais do meu irmão, da minha irmã nessa noite. Renova as nossas forças, Senhor, em nome de Jesus. Pode ser que alguns aqui estejam cansados, Senhor, desanimados, alguns estejam entristecidos, mas Deus, o Senhor pode mudar esse estado de ânimo na nossa vida. O Senhor pode abrir portas onde elas não existem. O Senhor é aquele que tem nas mãos a chave de Davi. É o que abre e ninguém fecha, é o que fecha e ninguém abre. Nós cremos na tua provisão, Senhor, no teu cuidado, na tua misericórdia se estendendo sobre nós. Pai, eu quero orar pela vida do Maurício, que está desempregado, buscando uma colocação. O Senhor tem a formação adequada, ele se
preparou, ele buscou aprender, Senhor, o crescimento, ele foi atrás. Senhor, ele só precisa de uma oportunidade. E nós, como igreja, pedimos, Senhor, abre uma porta, abençoe o meu irmão para uma maneira especial, poderosa, no nome de Jesus, Senhor. Nós oramos, Senhor, para a vida do Marcelo, foi internado essa semana, passou por cirurgia, já está em casa, Senhor. Tu possas dar a ele a recuperação, Senhor, curá-lo completamente, Pai, em nome de Jesus, que ele possa crescer em graça, sabedoria diante do Senhor, a sua família, ver o Deus Todo-Poderoso operando, Pai. Nós oramos, Senhor, para ver dos irmãos que estão enfermos. O pastor Nelson colocou uma relação de pessoas sofrendo nesses dias, Pai. Oh Deus amado, Tu podes mudar a história, Tu podes fazer um milagre na vida de cada um deles. Nós cremos, nós como igreja intercedemos, sabendo, Senhor, que se o Senhor mover a mão sobre os enfermos, a cura chegará, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelo encontro de casais que vai acontecer no mês de junho. Deus, em nome de Jesus, que haja restauração de casamentos aqui, transformação, Senhor, que pessoas sejam alcançadas, que salvação de vidas se dê neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de todos os irmãos que vão trabalhar, para que eles se dediquem a fazer com o melhor, Pai. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos pelas nossas crianças, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor encha-as de saúde, de alegria de estar na casa de Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria aos pais, para criar os seus filhos com temor e com tremor da presença do Senhor. Que eles possam dar testemunho vivo de que servir a Deus é bom. Que os seus filhos se apaixonem pelo Senhor da igreja, pelo Senhor das nossas vidas. Em tudo, Senhor, em tudo, nós possamos Te servir com o coração quebrantado, no espírito contrito, ao qual o Senhor jamais desprezará. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu quero Te agradecer por tudo. Obrigado pelo que o Senhor tem feito entre nós. Que a Tua mão estendida sobre nós seja sempre o motivo da nossa vitória. Nós Te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Oh Deus. Saudades do tempo que entrava na Tua presença. Tenho saudades do tempo que falavas comigo. Contra Ti, só contra Ti pequei e fiz o que Tu desprezas, de modo que justa é a Tua sentença. Tens razão em condenar-me, mas purifica-me. Ficarei puro, lava-me e mais branco que a neve serei. Glória a Deus. Tenho saudades, mais uma vez. Tenho saudades do tempo que entrava na Tua presença. Tenho saudades do tempo que falavas comigo. Contra Ti, só contra
De modo que justa tua sentença, tens razão em condenar-me, mas purifica-me, ficarei puro, lava-me, e mais branco que a neve serei. Coração puro, renova dentro de mim, Espírito inabalável, livra-me da culpa dos meus pecados, livra-me do peso das transgressões. Livre-me, ó Deus, coração puro, renova dentro de mim, Espírito inabalável, livra-me da culpa dos meus pecados, livra-me do peso das transgressões, mas não me tire, Senhor, da tua presença, nem retire-me o teu Espírito Santo, devolve-me a alegria da salvação. Se você gostar do Brasil, peça ele mais uma vez. Livre-me, ó Deus, coração puro, renova dentro de mim, Espírito inabalável, livra-me da culpa dos meus pecados, livra-me do peso das transgressões. Livre-me, ó Deus, coração puro, renova dentro de mim, Espírito inabalável, livra-me da culpa dos meus pecados, livra-me do peso das transgressões, e não me tire, Senhor, da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo, devolve-me a alegria da salvação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nosso Deus é bom, queridos. E Ele continua trabalhando dentro de nós. No nosso coração, uma terra boa. Que às vezes Ele passa o arado a preparar a terra para que a semente possa produzir a nossa geração. Amém? Que o Senhor te abençoe. Essa semana seja uma semana diferente, de vitória, de graça. Que o Eterno possa te dar vitória em todos os momentos. Gilson, vai com o Maurício, nós estamos orando por ele. E Deus tem um lugar para ele trabalhar, em nome de Jesus. Maurício, ó, não é da igreja, viu? Vamos lavar a igreja aqui, gente. Vem aqui, botar a mão, falou assim: vou lá ajudar a mamãe. Deus é bom, amém? Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado com a nossa vida, pela tua bondade, a tua palavra que é viva e eficiente, Pai, mais penetrante que a espada de dois gumes. Que ela continue fazendo efeito, ecoando dentro de nós, Pai, durante toda a semana. Prepara-nos, Senhor, para te servir mais e melhor. Que nós possamos buscar o crescimento dia após dia, em todas as áreas da nossa vida. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Dá um abraço ao seu irmão aí. Aleluia. Deus é bom.
Uma semana tinha. Valdir, ó, a chavinha da bateria. Aqui pra você. Deus é bom, gente! Dia 15 de junho. Isso, é no namorado. Oi? Tá desligado? Ah, você ligou lá na tomada? Tem que ligar na tomada, peraí. Só que você não pode ligar na tomada. Homem-Aranha ali. Vinícius, ela tá lá já no teclado. Tá sem som, filha? Tá desligado aí a mesa? Vou ligar aqui. Vai ligar. Ei, bonitão. Tá tocando, Mário? Pode tocar, senta aí, pode tocar. Agora.